Eu acho que todo mundo... Eu entendi, então eu imagino que a maioria da legal, galera então entendeu. legal. Porque se eu Então entendi, a legal. galera entende também. Você falou mais cedo do fóton, que é tipo é uma das menores partículas de luz, não é? O fóton. Sim, o fóton é uma partícula de luz. Exato. O teletransporte é parte da física quântica? O teletransporte, ele pode ser parte da física quântica, sim. Por que eu te pergunto isso? Porque parece que o primeiro teletransporte já aconteceu e foi de um fóton. Isso realmente existe? Cara, isso sai bastante... Sim, aconteceu de fato. Aconteceu mesmo. Aconteceu mesmo. Mas isso está muito mais relacionado a uma coisa que talvez... Não sei se vale a gente entrar, porque é extremamente complexo. Tá muito relacionado com uma coisa que a gente chama de emaranhamento quântico. Que é uma coisa assim de um grau, ou seja, não é que o fóton ou a partícula tenha sido, de fato, saiu de um lugar e apareceu no outro. Não, na verdade, a informação daquela partícula, ela saiu de um lugar e apareceu instantaneamente no outro lugar. Por conta de uma coisa, de um efeito que a gente chama de emaranhamento quântico, que é... Aí a gente vai... Aí é Quer dizer bizarro. que o Robertinho vai teletransportar um dia. Não, acho muito difícil. Acho muito difícil. Não dá pra tirar a matéria daqui e colocar em outro lugar. Eu acho muito... E olha que eu sou assim, uma luz, hein? vamos dizer assim que... Eu acho muito improvável. Eu acho muito improvável. Aquelas coisas meio Star Trek e tal, Star Wars. Uhum. Eu acho muito improvável que a gente consiga qualquer coisa, a não ser que realmente a gente domine num nível esse tipo de tecnologia. Mas eu acho improvável. Qual o estudo mais promissor que tem hoje lá dentro do ITA, que é a universidade onde você está? Cara, tem, assim... Deve ter vários, né? Não, tem muitos mesmo, porque, tipo, lá você tem várias engenharias. E aí eu não me envolvo tanto com as engenharias, eu me envolvo mais com a física. Dentro da física e também o pessoal da engenharia eletrônica que está envolvido, existem estudos bem promissores aí que envolvem tecnologias quânticas, né? Então, desenvolvimento de sensores quânticos, e uma coisa que a gente chama de fônons, que está relacionado também com tecnologias quânticas. Já tem um computador quântico lá? Não, lá a gente não tem o computador quântico ainda. Aliás, são pouquíssimos. Acho que, se eu não me engano, a Unicamp está desenvolvendo um. Tem o CBPF, que já tem um com alguns qubits que é relativamente funcional. E eu não sei se tem algum outro lugar, não. Me perdoem aí, pessoal, se eu estou esquecendo algum outro lugar, mas o que eu lembro agora são só esses dois, viu? E esse computador vai fazer uma diferença absurda, assim, Olha, por enquanto não. Por enquanto, acho que muita gente fala, né, dos computadores quânticos, que os computadores quânticos vão quebrar, eles vão quebrar verdadeiros paradigmas. Só que vai quebrar até o Bitcoin, vai quebrar o Bitcoin, vai pegar tudo lá. Vai acabar com tudo. Não, mas na verdade o que acontece? Se hoje a gente tivesse realmente um computador quântico que tivesse uma quantidade de qubits, que são os bits dos computadores quânticos, suficiente, sim, seria possível inclusive quebrar já a criptografia com os algoritmos que existem, né? Existem vários algoritmos para computadores quânticos que já seriam capazes de quebrar a criptografia clássica. Só que, obviamente, existem já empresas trabalhando nisso, que já conseguiram aí... Já existem hoje criptografias quânticas. Ou seja, que você não vai... Que o computador quântico, portanto, não vai conseguir quebrar, porque já é uma criptografia quântica. Feita para ele mesmo, né? Feita para ele mesmo, e também tem as pós-quânticas que seriam, não pós-clássicas, agora não vou lembrar o nome técnico, mas são criptografias clássicas que já conseguem contornar o problema dos computadores quânticos. Tem muita gente já trabalhando com isso, já tem muita tecnologia sendo desenvolvida em cima disso. Os computadores quânticos realmente vão trazer, assim, eu acredito que de matéria de 20 anos aí, vão começar a surgir aí computadores que vão quebrar paradigmas realmente. Da mesma forma que um dia, vamos colocar a coisa dessa forma, a internet veio e quebrou paradigmas, né? Ela mudou tudo, a internet mudou tudo depois que ela se popularizou, vocês concordam? Acho que todo mundo concorda. Claro. Mudou tudo, mudou a estrutura social completa. Acho que vai ser o novo paradigma. Hoje a IA está fazendo isso, está começando a mudar tudo, a IA está só começando.
Já está mudando coisa pra caramba, já está mudando a estrutura social. A IA já está criando-se bolhas de IA, de empresas, criando empresas de IA, criando novas empresas de IA, que criam novas empresas de IA, e a coisa está bombando, IA está bombando, já está quebrando verdadeiros paradigmas do ponto de vista social mesmo. E aí, com os computadores quânticos, você pensar numa IA quântica, e eu tenho um aluno de doutorado que está trabalhando com isso, a gente concepção de IAs generativas quânticas. Tem um Caramba, doutorado que está fazendo isso. Cara, o bicho vai pegar, entendeu? Vai assim, o negócio vai ficar feio não, vai ficar bonito, sei lá. Que então, vai mas ficar. uma IA quântica, vamos imaginar, isso é, me perdoe o termo para quem for religioso, isso é acima de Deus. Cara, é bizarro. Eu não sei a que ponto esse negócio. Eu não consigo fazer uma projeção a que ponto isso vai chegar. É imensurável. Pode ser, dependendo da quantidade de qubits que a gente tiver, o quão acelerado vai ser aí o desenvolvimento dos computadores quânticos, né? As IAs já estão A IA por si, computador clássico, já... Assim, cara, o negócio está desenvolvendo demais, assim. E isso que vocês veem, o geral vê, assim, do ponto de vista que se popularizou mais, são essas IAs generativas, é só a pontinha do iceberg, tá? É só a pontinha. O que tem por detrás daquilo tudo, as aplicações... E, cara, eu aplico Como IA assim? que... Tipo, o que a gente tem contato é ChatGPT, Grok, qual que é o nome daquela japonesa? Chinesa, desculpa. DeepSeek. DeepSeek, dentre outras aí, né? Que geram várias coisas e tudo mais. Isso eu digo que é só a pontinha do iceberg, porque a gente não sabe, na verdade, pessoas que trabalham com desenvolvimento desse tipo de coisa, que já estão resolvendo há muito tempo problemas já muito antigos. Já vem trabalhando com isso há muito tempo. Eu já tenho colegas que trabalham com redes neurais desde o ano de 2000. 2000? 2000. Mais de 20 anos? Mais de 20 anos já trabalhando com redes neurais. E isso tem aplicação, por exemplo, eu trabalho com IA, eu trabalho com redes neurais e outros tipos de IA aplicado no contexto astrofísico. E a gente desenvolve, então a gente eu não, né, mas meus alunos muito, né, eles desenvolvem técnicas de IA para resolver problemas muito específicos, né, a gente pensa muito nessas IAs generativas que resolvem tudo, dão resposta para tudo, mas quando a gente vai um pouquinho mais embaixo, quando você vai trabalhar um pouquinho mais do desenvolvimento, você vai ver que já tem IA para resolver coisas que você nem imagina. E que essas IAs generativas aí, elas não vão resolver, na verdade, porque elas trabalham muito na superfície, né? Já tem IA resolvendo problemas assim. Por exemplo, já tem IA desenvolvendo novos materiais. Materiais que a gente não conhece. E tem IA desenvolvendo isso. Mas tem aí, IA desenvolvendo fármacos, cara. Tem IA desenvolvendo fármacos. São IAs ultra especializadas. Mas isso é por conta dos prompts que foram colocados nela? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com É a capacidade prompt. dela em si. Na verdade, não tem nada a ver com esses prompts que a gente está acostumado aí para ChatGPT. Nada disso. Na verdade, é o desenvolvimento. Por exemplo, eu tenho meu aluno de doutorado que defendeu agora em julho. Ele desenvolveu uma rede neural muito específica para a gente pega uns dados observacionais de algumas estrelas e a gente consegue fazer uma descrição do que existe no interior da estrela. Que tipo qual é a composição daquela estrela. Utilizando IA, pegando os dados observacionais, a gente consegue fazer estimativas sobre a composição que existe no interior da estrela, utilizando redes neurais. E como dá pra saber que isso foi assertivo? Bom, são estimativas. Você tem que... São estimativas. São cálculos, né, na verdade. Probabilidade. Probabilidade. Que na verdade IA trabalha muito com probabilidade. Então, muito probabilístico. Então, assim, dentro dos modelos que a gente
a gente fez um ensaio dentro do doutorado dele. Então a gente utilizou modelos muito específicos e tudo mais. Então dentro daqueles modelos, se aquela estrela de fato for descrita por algo parecido com o que diz aqueles modelos, então a gente consegue fazer estimativas dos parâmetros da composição do interior da estrela. Então são passos, né? São passos. Aí tem outra pessoa fazendo coisa similar, só que utilizando outros modelos. Aí daqui a pouco a gente começa a juntar tudo. Sim. A gente vai... cada um dando um passinhozinho. Cada um dando um passinhozinho. Eu acredito que em coisa de 10, 15 anos a gente vai ser assertivo. Não, o que existe dentro daquela estrela, utilizando IA mesmo, esse tipo, essa vai ser a composição, essa é a composição dessa estrela. Quando você fala dessas IAs e o Cabeleira perguntou do prompt, é porque o que eu imagino quando a gente está falando de IA? Ela é uma caixa cheia de informações que a gente mesmo entregou para ela. Então ela não cria nada, ela só devolve as informações que ela já coletou. Essas novas IAs, elas realmente têm a capacidade de criar, vamos pensar, inventar situações ou produtos? Não, na verdade... Não é isso, ela continua um IA normal. Ela continua um IA normal, só que o que acontece? O que é impressionante em IAs, né? Vamos colocar assim. É que sim, você sempre tem que fomentar... A capacidade que elas têm de mentir. Também. Mas você tem que fomentar ela de informação sempre. Você tem que trazer, você sempre tem que fomentar para você treinar ela. Você precisa treinar ela. Só que ela consegue, ela não só responde, ela consegue correlacionar as coisas. Então ela correlaciona as coisas. Então ela consegue, por exemplo, uma IA, quando a gente está falando de ciência de dados, o negócio é o seguinte: você tem uma quantidade de dados absurdas. Por exemplo, de qualquer coisa, tá? Qualquer área, pensa, tipo uma área de crédito. Você vai querer correlacionar se um cara, você tem uma lista de 1 milhão de pessoas e você quer saber se dentro desse 1 milhão de pessoas quem que vai ser bom pagador, quem que não vai ser bom pagador, e você tem os dados dessa pessoa. Então, a IA, ela vai conseguir, no contexto da ciência de dados, vai conseguir olhar para aqueles dados e fazer correlações que me digam se aquela pessoa ela tende a ser uma boa pagadora ou não ser. Eu estou citando um exemplo aqui, tá? Então ela faz muita correlação, Então esse é o grande ponto. Então, você treina ela com dados e ela vai ter esse treinamento e depois ela vai conseguir fazer correlação. Só que são correlações que nós, seres humanos, está muito fora da nossa capacidade biológica. A gente não vai conseguir nunca correlacionar esses dados. Isso cabe em todos os contextos. Mas por que eu estou trazendo isso que é importante? Porque aí é que entra a importância de um ser humano. Porque correlação, veja só, não implica numa coisa que a gente chama de causalidade. O que é isso? Uma coisa, eu posso correlacionar sei lá, pense em alguma coisa aí. Sei lá, eu falei, tipo, coisa bem bizarra, assim. O quão bom pagante uma pessoa é de acordo com o número de vezes que ela vai no banheiro por dia. Eu crio uma correlação. Só que existe causalidade? Realmente uma coisa leva a outra? Não. Então, por isso, é aí que entra o ser humano. Porque a IA, ela não vai ter essa capacidade de perceber. Hoje pode até, talvez isso melhore, talvez, enfim. Mas a princípio não, ela não vai ter essa capacidade de perceber essa questão de causalidade. Mas ela correlaciona como nenhum ser humano consegue. Sabe o que eu acho que ela supera? Porque quando você pega, por exemplo, da parte de física quântica, você vai conversar com todo mundo, você entende muito disso. E quando você entende, se você entender muito, você tem que especificar bastante. Não dá pra você saber muito de tudo. Então, pra você saber muito, você tem que saber muito de uma coisa mais específica. Isso aí é o especialista. A IA, ela é uma especialista em física quântica, mas ela é também em materiais. E aí, sim, eu acho que ela é muito eficiente quando ela faz uma correlação, porque você consegue entender tudo da física quântica. Mas como que ela vai agir em cada material? Porque aí o material já não é uma coisa que você consegue entender bem. Precisariam de 2 pessoas muito fodas. Sim. E ainda comunicando de uma maneira muito entendível, porque às vezes o que ele está entendendo não é o que você está vendo. Exato. E ela não, ela consegue fazer isso em várias eu matérias. acho que em algum momento a gente vai ter que começar a pensar em
controlar essas IAs. Não, é o que eu sempre quis, um Tá monte de medo chegando do uma parada que Skynet. pra mim tá ficando assim, insuportável. Ver vídeo na internet que foi feito com IA e a galera pariu. postando isso daí. Não, isso tá embaçado. E aí você vai cara. ver, o povo não sabe se é verdade ou se é mentira. E a gente tá desenvolvendo tecnologia, sei lá, igual, por exemplo, os novos fones da Apple. No, que lá é Você massa. coloca lá e agora ele traduz idiomas, né? Que é uma parada foda pra caralho isso daí, Isso é né? incrível. Mas e cada dia que passa, mais avançando, mais acelerando. Sei lá, imagina daqui a pouco você começa a usar um óculos que consegue analisar as jogadas do poker. E aí você vai no cassino, tá lá com seu óculos de IA Já tem. e olha as cartas que caíram no jogo, as cartas que estão na sua mão, e o óculos começa a te dar as maiores probabilidades ali de Essa, você. cara, desculpa, mas vai ser esse atropelo mesmo. Vai ser esse atropelo. O que tem que haver, na verdade, acho que existe em alguns países, mas tem que haver um cuidado. Você tem que ter um comitê de ética global para controle dessas IAs. Porque é muito legal, muita coisa que ela vai gerar muito emprego, vai gerar muita coisa muito massa, vai gerar riqueza, penso Muito eu. desemprego também. Muito desemprego pensa. também. Mas daqui a pouco a gente fala disso também, que isso é foda. Mas o que acontece? Você precisa de um comitê de ética para frear. Você precisa de um. Não para frear, mas vamos lá, vamos começar a usar isso de forma ética. Ano que vem a gente está em período de eleição. Vocês assistem o Biólogo Henrique? Vocês sabem quem é o Biólogo Henrique? Demais. Cara, ele recebe muito vídeo, eu acompanho muito ele. Ele recebe muito vídeo, tipo, de animais atacando pessoas. Tinha uns vídeos que estão fazendo de gatinhos espantando tigre. Crocodilo, Eu tigre. vi, tu. Cara, tudo IA, mas... Mano, teve vídeo que eu olhei assim, eu não identifiquei que era IA, cara. Você viu um do Mercado Livre? Não vi, como é que... Que o entregador do Mercado Livre vai no portão e aí grita: Mercado Livre! Aí um Rottweiler vai e derruba o Vi. portão assim na frente. Vi. A mulher sai Vi. correndo, o Rottweiler Cara, vai correndo atrás dela. Assim, é. Aí ele faz toda uma análise, acho que ele deve ter uma equipe, faz toda uma análise ali, e ele falou, não, isso aqui é IA, mas ele sempre falava, olha, a partir do ano que vem, vai ser impossível identificar o que é verdade dentro desses vídeos e o que não é. E eu acho isso muito perigoso. Tinha que haver uma curadoria, tinha que haver um cuidado com isso. E isso não é censura, cara. Isso é simplesmente questão ética. Porque agora, por exemplo, eu tô com o rosto na internet. Vocês, então, nem se falam. Aí, isso já aconteceu esse ano. Não colocaram já Romário falando de político... várias pessoas William falando... Bonner vendendo produto pra cabelo. Várias pessoas fazendo coisa que elas não fizeram. Agora, isso pode? Não pode, cara. Não tem liberdade de expressão que esteja acima de uma questão ética grave. Isso não pode acontecer. Então tem que haver um controle com relação a isso. As pessoas têm que entender que elas não podem sair fazendo esse tipo de coisa e pronto, porque... Bom, e isso eu não entendo nada, mas eu imagino que não seja uma coisa extremamente complexa ou difícil de ser feito. Por quê? Cara, fez um vídeo na IA, ele tem que ter todo vídeo de IA, e é só você fazer uma programação que eu imagino que é básica, tem que ter um selinho ali no canto. Tem que ter um selo no canto. Sei lá, sabe, alguma coisa assim, que é uma mas prova hacker d'água. mas que hacker não- consegue burlar isso aí, cara. Aí vai ter. Mas aí você já diminui demais. Porque se for um hacker, realmente é um bandido, e o bandido, esse é do crime. Esse é do crime, exato. Agora, a grande maioria das pessoas, 99%, não são. E Sim. o cara tá usando, às vezes vai fazer uma merda, sabe? Vai, sei lá, gerar pânico, vai fazer uma coisa qualquer por causa de um vídeo idiota que ela colocou ali. Sabe? Você já diminuiria bastante, né? É sobre minimizar o dano. O dano sempre vai existir. A marca d'água é uma coisa importante. A marca d'água é uma coisa que é importante. E eu penso que tem que haver também alguma curadoria. O pessoal pode até me hatear por conta disso. Só que eu penso que, tipo, é aquela coisa que a gente estava conversando antes aqui sobre o que a China está fazendo lá com relação aos divulgadores científicos, principalmente de temas mais sensíveis.
Então vamos começar a verificar diploma. O cara vai ter que ter alguma certificação para estar podendo falar de alguns assuntos. Então isso é controlar a informação de alguma forma. Só que controlar a informação de uma forma relativamente positiva, porque justamente a pessoa... tem muita gente falando asneira na internet e entre você falar asneira e dependendo do alcance dessa pessoa, você pode gerar um pânico social, ou seja, isso é socialmente nocivo. Então, você tem que saber identificar tudo aquilo que é socialmente nocivo, a própria rede social e, cara, fazer a curadoria. Tirar aquilo, punir a pessoa, banir a pessoa da rede social. É porque em alguns casos você consegue controlar, sei lá, quando começaram a fazer clones no mundo, né? Clones de animais. Os caras estabeleceram regras, não pode clonar pessoas humanas. O que não garante que isso não aconteceu, mas eu acho que é mais fácil de você controlar porque o Estado está muito próximo, né? Agora, imagina controlar IA. Em breve, sei lá, vai aparecer uma Deep Web só de IA, onde você vai poder pagar ali quero que você faz esse serviço para mim aqui. Só que mas foi o que ele falou, tipo, nem todo mundo, a massiva da população não sabe nem como acessar uma Deep Web, assim, vamos colocar assim. Sabe. Apesar que tem muita gente que classifica já o WhatsApp como Deep Web, né? Porque você não tem curadoria nenhuma na informação que é trocada ali, verdade, né? Pode ser. Você não tem, tipo, qualquer informação chega, então tem que começar essas Big Techs, a Meta, e dentre outras, cara, os caras têm plena condição de manter uma rede de bilhões de pessoas conectadas. Você acha que os caras não têm condição de fazer uma curadoria, que é uma minoria de coisas que aparecem, de uma curadoria daquilo que é informação socialmente nociva? Claro que tem. Tem, os caras conseguem. Fazer uns filtros ali, os caras com a conseguem. IA hoje dá pra você fazer isso, né? A IA faz pra você, ué. Não, a IA faz. Por exemplo, o cara é divulgador científico, vamos colocar. Não, o cara se coloca, vai lá, você tem o status lá, divulgador científico. Pelo menos fazer uma verificação. Então, você é divulgador científico? Beleza. Então, foto do diploma. Do diploma da certificação. Eu vou lá, coloco. Eles vão lá, identificam. Beleza. E eles vão me dar uma verificação de divulgador científico certificado. Não pode... Aí outros divulgadores científicos que não têm certificação, não... Tudo bem, você quer ser divulgador científico? Tá. Mas você não vai ter essa certificação de pessoa diplomada no... E toma muito cuidado com o que você vai colocar, porque a gente vai estar fazendo a curadoria. E se você colocar merda, a gente vai apagar a tua conta. Da mesma forma, tipo, o cara que é certificado, o cara que tem diploma fala merda, tipo um médico anti-vax, cara,